Olá, bem-vindo ao Universo da História. Bom estar com vocês de novo. Temos uma paradinha aí de algumas semanas, poucas, talvez em torno de umas 3 semanas, e estamos voltando em home office, como todo mundo. Você está vendo aqui, estamos num cenário improvisado, mas principalmente para estar com você de novo. E para justamente podermos discutir temas aí tão relevantes para nós, para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento, para você que está por fazer sua prova de vestibular, para você que está por fazer sua prova do Enem. Nós temos um tema hoje bem importante, bem significativo. E para nós também que gostamos de história, que gostamos de nos aprofundar nos temas que envolvem a nossa atualidade. O tema que vou propor para você é a diferenciação entre o chamado Plano Marshall e o New Deal, o novo acordo. Vamos entender direitinho essa diferenciação? Vamos lá. Primeiro, o que foi o Plano Marshall? Foi um plano econômico norte-americano de ajuda aos países que haviam sido demolidos pela Segunda Guerra Mundial. Vinham os Estados Unidos, né, se propor a ajudar economicamente a estes países. Se colocava os Estados Unidos na posição daquele que iria reerguer, digamos assim, o mundo no pós-guerra. E aí, os Estados Unidos oferece essa ajuda econômica, que vai ser aceita pela maioria dos países que estiveram envolvidos na Europa em relação à Segunda Guerra Mundial, também o Japão e tal. Alguns países, a grande maioria, como eu disse, vão aceitar essa ajuda, com exceção da União Soviética. A União Soviética não vai aceitar essa ajuda, não. A União Soviética vai entender que essa ajuda norte-americana, ela também seria uma interferência à autonomia do país, né? E isso, de maneira nenhuma, a União Soviética iria aceitar. Os outros países aceitaram. Bom, isto foi o Plano Marshall. Inclusive, o grande historiador Eric Hobsbawm, ele coloca bem claramente que justamente este plano Marshall seria, digamos assim, o desencadeador do que nós viríamos a ter como Guerra Fria. Porque a partir do momento que a União Soviética não aceitou a ajuda norte-americana, a União Soviética foi numa direção e os Estados Unidos foi noutra, né? Assim, abrindo um vácuo entre os dois. A partir daí, nós podemos perceber que já em 1949 vai surgir o primeiro pacto militar, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que seria os Estados Unidos e mais seus países aliados europeus se voltando contra a União Soviética e seus aliados. É claro que a União Soviética não iria ficar parada, quieta, olhando isso. E no final das contas, em 1955, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia. Seria a União Soviética e seus aliados apontando suas armas para os Estados Unidos e seus aliados. A partir daí, nós temos com estes pactos militares a efetivação realmente daquilo que nós conhecemos como Guerra Fria e que duraria até 1949. Então, o que foi o Plano Marshall? Uma proposta de ajuda norte-americana aos países arrasados pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial, uma ajuda econômica. Bem, e o que foi o chamado New Deal, ou Novo Acordo? Foi o plano econômico criado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt para superar a crise de 29, que causou uma grande depressão nos Estados Unidos. Aí vinha o presidente Franklin Delano Roosevelt e em 1933 propõe este que é o chamado New Deal, o novo acordo, uma proposta, um plano de para reerguer a economia norte-americana. Dentro desse plano, haveria uma interferência maior do Estado norte-americano sobre a economia, coisa que rompe com o liberalismo, com a visão maior do liberalismo, da ideia do Estado mínimo. Mas, para superar a crise,
o presidente Franklin Delano Roosevelt seguraria a economia norte-americana nas mãos e comandaria essa economia até que pudesse devolver essa economia aos representantes das empresas, ao mercado em si, digamos assim, devolver ao próprio mercado. Melhor explicando assim, devolver ao próprio mercado. Algumas das propostas, algumas das ações do presidente norte-americano. Por exemplo, ele investiu em obras públicas, para gerar empregos. Era necessário gerar emprego. Havia um grande desemprego nos Estados Unidos no momento da Grande Depressão, pós-crise de 29. Então, uma atitude era gerar empregos. Ele vai gerar empregos a partir justamente de obras públicas, né? E é claro que também estas obras públicas irão gerar empregos diretos, mas também indiretos, porque muitas empresas irão fornecer materiais para essas obras públicas e automaticamente você terá uma geração de empregos indiretos também. Outra atitude, o governo norte-americano vai segurar os juros, né? Vai impedir os juros. Por quê? Porque os juros fariam desencadear uma inflação enorme. Então, para deter isso, né, os juros seriam seguros pelo governo. Você poderia, se vender a prazo, poderia tirar alguns juros nessa venda parcelada, mas nada que arrancasse os olhos daquele cara que iria te pagar, né? Juros compatíveis, juros que não seriam excessivos para justamente não deflagrar uma inflação, né? E ao mesmo tempo possibilitar o consumo. Porque se você tem preços controlados, como ele também irá controlar os preços, e tem uma taxa de juros controlada, você automaticamente pode intensificar o consumo. As pessoas podem se voltar ao consumo. E aí você faz a roda da economia funcionar. Estas foram algumas das básicas atitudes que Franklin Delano Roosevelt tomou. Há uma outra, aliás, também. Para aqueles que não conseguiram emprego, ele vai conseguir um seguro-desemprego, né? Para que justamente essas pessoas recebam, enquanto estão desempregadas, alguma ajuda do governo. Então, assim, ele se propunha a fazer a roda da economia funcionar novamente. Isto foi o New Deal, o novo acordo. Diferente, portanto, do Plano Marshall, que foi um plano, uma ajuda econômica norte-americana aos países que foram arrasados pela Segunda Guerra Mundial. Beleza? Aí temos a diferença dos dois planos. Estamos de volta aqui com você. Que bom estar de volta com você. Ah, e não se esqueça, até o agora também é história. Tchau, tchau.